Boa noite, eu sou a Adriana do Anjo Ismael e vamos hoje fazer mais uma leiturinha, mais um estudo para que nós possamos estar sempre presente junto com vocês, mesmo com a nossa casa funcionando parcialmente. Para quem ainda não sabe, os nossos trabalhos foram reabertos de domingo, com um número limitado de pessoas, álcool em gel para higienizar as mãos na entrada. O número de pessoas presentes também está limitado, tem que ser a capacidade de no máximo 50% das pessoas. Estamos tentando passar por toda essa tormenta aí da melhor maneira, levando para todos vocês o melhor que nós podemos. E mesmo a nossa festinha do Natal, nós vamos conseguir manter, como nós fizemos a festa junina e fizemos o yakisoba, nós vamos fazer o projeto Apadrinhe através do drive-thru também. Acho que vai ser uma experiência diferente e bem bacana. Vou pedir para vocês todos também se lembrarem de quando estão assistindo a palestra, dá um like no final da palestra, que é aquele joinha, porque disso depende muito os canais permanecerem ou não na mídia. Então o nosso canal do Anjo Ismael, ele precisa que as palestras sejam curtidas, que tenha um número X de curtidas para continuar como um canal para levar essa informação para as pessoas, tá bom? O capítulo de hoje vai ser o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o número 23, que vai falar sobre os tormentos voluntários. O homem, ele está incessantemente à procura da felicidade. Por quê? A felicidade completa, ela não existe aqui na Terra. Mas nós, os homens, a procuramos nas coisas que são perecíveis. Ou seja, são aquelas coisas materiais. O que nos dá prazer material, ao invés de nós a procurarmos nos prazeres da alma. Por quê? Os prazeres da alma é o que vão nos deixar mais próximo do mundo espiritual. Nós, aqui no plano material, muito ligados ainda à matéria, procuramos essas verdades, essas felicidades, sempre em algo material. Aí ele continua. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Acho que não tem nada pior do que inveja e ciúmes. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhe causam insônia. Os insucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em exercitar nos insensatos como ele a cólera dos ciúmes que eles estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhe será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena a sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compreensão no céu. Então aqui ele vem nos dizer que nós procuramos sempre mais, ficamos olhando o que uma pessoa tem, o que a outra tem, e queremos além daquilo que talvez nos fosse necessário, que nos deixasse feliz. Se nós nos pouparmos dessa busca incessante, nós com certeza seríamos mais felizes, estaríamos mais
satisfeitos, por assim dizer. Então nós temos dois tipos de aflições. Nós temos as aflições que são do passado e temos as aflições dessa vida presente. Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos de aflições desta nossa vida presente. Sabe aquele tipo de pessoa que tudo que alguém comenta perto dela, ela também tem? Ai, eu tenho uma enxaqueca terrível. Ai, menina, também tenho. A minha, nossa, é demais. Aquela pessoa negativa, você vai conversar com ela e, ai, fulano, tudo bem? Como é que tá de saúde? E a família? Ai, tá tudo muito ruim. Ai, meu tio não sei o que morreu. Ai, você não sabe, perdi meu emprego. Ai, porque, nossa, bati meu carro. O trabalho tá muito ruim. E assim vai. Ai, meu filho tá me dando muito trabalho. Então são essas pessoas que são muito negativas, que têm a baixa estima, o que elas acabam fazendo? Elas acabam trabalhando as energias à sua volta de uma maneira ruim. E nós temos que nos lembrar que tudo à nossa volta é energia. Então nós temos que vibrar coisas boas para que essas coisas boas possam se achegar a nós. Então, um outro exemplo assim, vou prestar um concurso. Eu não vou prestar não, porque eu tenho certeza que eu não vou passar. Por mais que eu estude, isso não é pra mim, isso aí é pra quem tem mais capacidade, é pra uma pessoa bem preparada. Eu não vou nem fazer minha inscrição. Um outro exemplo, ó. Arrumei um namorado tão bonito, tão simpático, um rapaz estudioso. Aí a outra pega e diz assim, imagina, bonito, estudado, é muita areia pro meu caminhãozinho. Não vai dar certo, nem vou entrar nessa furada. Então essas pessoas, elas trazem consigo o desamor, a baixa autoestima. São pessoas que sentem-se bem, sentem-se felizes em estar lamuriando, em estar reclamando da vida. Ela vai reclamar o tempo todo. E aí nós temos o outro tipo de sofrimento, que é aquele sofrimento voluntário. Vamos colocar um exemplo assim de um sofrimento voluntário. O bombeiro. O bombeiro, ele tá vendo ali o prédio em chamas, ele sabe que tem uma pessoa ali. Então ele entra para tentar salvar a vida daquela pessoa. Ele pode salvar a vida daquela pessoa, mas ele pode morrer nessa tentativa de salvar a vida de alguém. Eu tô passeando na praia e vejo que alguém tá lá se afogando. E aí eu me jogo nas águas para tentar salvar aquela pessoa. Então esse aqui é o meu sofrimento voluntário. Enquanto nós não conseguirmos entender que tudo que nós plantamos, nós vamos colher, nós vamos ficar igual o cachorrinho correndo atrás do rabo. Por quê? Eu brinco muito aqui em casa e falo, né? Se eu plantar abacate, eu vou colher abacate. E se eu plantar limão, eu vou colher limão. Então, nós temos que estar atento para isso. O que eu planto, eu vou colher. Então, eu fui um bom filho. Se eu fui um bom filho, a probabilidade do meu filho ser um bom filho para mim é muito grande, porque eu plantei coisas boas. Eu auxiliei as pessoas, eu fui um bom marido, fui uma boa esposa, fui um bom filho, eu fui um neto sempre ali presente, eu fui um tio muito legal. Então essas coisinhas que nós vamos plantando, que nós vamos semeando, elas voltam para nós através das atitudes das pessoas, através das conquistas que nós vamos tendo. E é muito interessante porque algumas pessoas que não estudam a doutrina dos espíritos,
elas acreditam que nós nascemos já com um destino traçado. Então, lá no plano espiritual, eu acordei que eu faria algumas coisas aqui no plano material. Que quem eu nasci para sofrer, eu nasci para passar dificuldades. Então não adianta, por mais que eu faça, eu não vou conseguir mudar isso. Mas na verdade não é bem assim que funciona. Tem até umas historinhas nos livros do Chico que fala exatamente sobre isso. Agora eu não vou me lembrar em qual livro ele acordou lá no plano espiritual que ele ia passar por algumas dificuldades e nessa vida ele ia perder um braço. E aí chegou aqui, ele fez um monte de coisa bacana, ele fez tudo isso que eu falei, ele foi um bom filho, ele foi um bom pai, ele foi um bom marido, e ajudava as pessoas, ajudava o pessoal do trabalho, ajudava o pessoal lá da associação, participava aqui do Amigos do Bairro. Então ele foi fazendo tudo isso, ele estava sempre à procura de ajudar o seu próximo. Então quando chegou na hora de fazer aquele acerto de contas que ele tinha que cortar o braço, que ele tinha que cortar o braço, não, né? Que ele tinha que perder o braço dele, ele não perdeu o braço, ele perdeu lá um dedinho só, um negócio bem pequenininho. Por quê? Porque nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, minimizar as nossas dificuldades. Eu tenho que passar por isso, mas eu não preciso necessariamente levar essa dificuldade de 0 a 10. Fazendo esses auxílios com as pessoas, sendo uma boa pessoa, sendo uma pessoa prestativa, caridosa, amorosa, eu acabo fazendo com que energias positivas voltem para mim e vai minimizar aquele sofrimento todo, tá certo? Isso tudo como? Eu vou combater meus vícios, eu vou auxiliar meu próximo, eu vou estudar, eu vou dividir o pouco que eu tenho, e assim, são essas lições que a doutrina vai nos mostrando. E não é só a doutrina espírita, porque se nós formos levar ao pé da letra, quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de algo universal. Então, se nós seguirmos os princípios cristãos, nós estaremos amenizando todas essas dificuldades. Lembrei agora, é um livro da Ivone do Amaral. O nome do livro eu não lembro, mas eu lembro que é da Ivone do Amaral, que tem essa historinha que vai falar isso. E tem também uma outra coisa que é muito importante, que nós precisamos estar sempre nos policiando também, que é como eu me comporto diante das dificuldades. Com paciência, com resignação, revoltada, indignada. O sofrer, eu tenho que sofrer. Ele vai fazer parte daquele momento para minha evolução, para o meu aprendizado, ou sei lá o que. Mas eu posso fazer isso de uma maneira mais branda. Vou usar aqui um exemplo para vocês, que para mim foi a coisa mais sofrida. Eu acho até que eu já comentei outras vezes aqui. Foi o perder a minha mãe. Então, quando eu perdi a minha mãe, mesmo acreditando na vida após a morte, com todo o conhecimento que eu tinha naquela época, é muito difícil. Só que eu podia ter me revoltado, eu podia ter ficado indignada, eu poderia ter me afastado da doutrina, e não, muito pelo contrário. Eu tentava ver naquela partida dela o lado positivo. Ela não ia ficar doente, sofrendo, eu não ia ter que me preocupar com ela. Do plano espiritual, graças à minha crença, eu entendo que ela está bem, livre de todas aquelas limitações que ela tinha.
Então, o sofrimento da partida da minha mãe, ele não deixou de existir. Só que ele foi um sofrimento reconfortante, porque eu aceitei isso de uma maneira melhor. Então, eu dei para vocês aqui o exemplo que para mim foi a coisa mais difícil de enfrentar. E mesmo nesse momento, a doutrina me auxiliou. E nós temos ainda alguns sofrimentos, como esses que nós acabamos de comentar aqui, alguns sofrimentos que nós traçamos lá no plano espiritual para que possamos evoluir, para que possamos resgatar algumas coisas aqui. Mas temos ainda alguns sofrimentos que nós causamos, que nós procuramos. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, nós somos ambiciosos. Um exemplo aqui que a gente pode colocar: ao invés de me casar por amor, ao invés de me casar para poder constituir uma família, eu não casei com aquele rapaz que eu me apaixonei, que eu tinha traçado isso no plano espiritual, da gente ter uma união, passar por dificuldades, criar os nossos filhos. Eu optei casar por vaidade. Eu optei casar porque ele era filho de uma família nobre. Um outro exemplo que a gente pode colocar, eu poderia ter escolhido a minha profissão, mas por status ou por uma opção para brilhar os meus olhos, por orgulho, eu acabei optando por outra coisa e não consegui me realizar profissionalmente ou socialmente, no caso do casamento. Então são essas coisas assim que, se nós formos analisar, nós podemos evitá-las, e não as evitando, nós buscamos esse sofrimento. Então, quando a gente vai falar de tormento voluntário, ele está sempre ligado àquilo que nós procuramos, que nós estamos semeando. Então, temos que tentar, da melhor maneira possível, fazer com que nosso próximo receba aquilo que nós gostaríamos de receber. Temos que olhar para as pessoas como nós gostaríamos que estas nos olhassem. Temos que respeitá-la porque nós gostaríamos de ser respeitados. E nós temos que perdoá-las porque nós também erramos e também precisamos do perdão. Espero que esse bate-papo de hoje tenha sido um pouquinho esclarecedor. Para mim, ele ajudou muito, porque nós precisamos entender que estamos aqui no plano material, mas aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é no plano espiritual. Aqui é como se fosse um curso de verão que eu estou fazendo, um intercâmbio aqui no planeta Terra, encarnada, vivendo esta situação de uma mulher nascida num país subdesenvolvido. Então, são algumas opções que nós temos e temos que levá-las da melhor maneira possível. Aquela brincadeirinha lá: se você tiver um limão, faça uma limonada, ao invés de você ficar espremendo e tomar ele puro. Não, faz uma limonada, faz uma torta de suspiro com limão, ó, fica uma delícia. E nós vamos consumir esse limão da mesma maneira. Então, vamos pensar um pouquinho que, apesar de estarmos no plano material, aqui não é o lugar que nós devemos passar a maior parte do nosso tempo enquanto espíritos, enquanto espíritos eternos, porque nós vamos estar sempre evoluindo. Então vamos buscar amenizar esses nossos tormentos. Vamos deixar que aquilo tudo que nós traçamos lá no plano espiritual, todas as nossas expiações, que elas sejam mais leves, mais brandas, porque nós conseguimos fazer coisas boas para as outras pessoas e vamos amenizar todos esses nossos sofrimentos, tá bom?
Boa noite para todos vocês e muito obrigada essa oportunidade. Sejam bem-vindos. Aqueles que tiverem condições, que puderem estar presentes conosco aos domingos. E para aqueles que ainda precisam ficar afastados, permaneçam, usem as máscaras, para que lá na frente, quando isso passar, vamos estar todos reunidos. Bom? Muito obrigada.